você está avaliando a posição do movimento negro brasileiro em função desses avanços que nós temos conquistado? Olha, eu não vou avaliar o movimento negro brasileiro porque eu tenho que considerar que eu estou hoje ocupando o cargo de gestor do Estado, gestor cultural. Eu posso fazer uma análise, digamos assim, sobre o olhar que nós, que estamos enquanto dirigente do Estado, sobre o olhar que nós temos sobre essa realidade que está aí. Eu acho que a sociedade como um todo amadureceu bastante no Brasil. Aos trancos e barrancos, mas nós conseguimos consolidar um conjunto de conquistas e de vitórias que dão hoje um certo patamar e uma certa segurança para que a gente possa avançar. Mas para que nós possamos avançar, é necessário, em primeiro lugar, que a gente reconheça que o quadro que nós nos encontramos hoje não é aquele mesmo de 30 anos atrás. Senão, a gente não vai conseguir formular corretamente as nossas políticas daqui para frente. Reconhecendo esse dado, esse quadro efetivo, real, eu creio que há uma necessidade da gente retomar as nossas alianças no plano da política. A questão racial brasileira saiu do plano emocional, ela saiu do plano da sensibilidade, saiu do plano da justiça enquanto um dado antropológico, digamos assim. Os nossos avanços, a nossa organização, a ocupação de espaço que nós fizemos, colocou a questão racial brasileira no campo da política. E no campo da política, vence quem tem mais aliança e quem tem mais força. Essa é uma realidade. Como nós somos democratas e não acreditamos que seja a força bruta um instrumento capaz de fazer valer as nossas vontades, nós temos que fazer valer, então, que os nossos convencimentos, né? E para que a gente possa convencer a sociedade brasileira de que as nossas políticas estão corretas, de que elas precisam ser ampliadas, que elas são boas para o país e não boas para a comunidade negra apenas. Ou seja, combater o racismo é bom para o Brasil como um todo. Ter mais negros na universidade é bom para o Brasil como um todo, amplia o leque e o cardápio de talentos em qualquer área, na economia, na cultura, na matemática, na engenharia, na arquitetura, na educação, qualquer área. Isso é bom para o crescimento do país. Para que a gente possa efetivar essas políticas, possa consolidar definitivamente essas políticas, nós vamos ter que também fazer política. E fazer política significa a gente saber fazer alianças também. Ou seja, nós temos que saber articular o movimento negro, articular a sociedade brasileira para fazer frente aos setores conservadores. Então, nós temos que ter uma agenda comum. Eu estou caminhando para quê? Temos que ter uma agenda política comum que consiga formar um bloco amplo, democrático, sólido, né? Para que as políticas que foram implementadas agora no governo Lula, elas sejam políticas de Estado e não mais políticas de governo. E para ser política de Estado, nós vamos ter que criar alguns instrumentos. O Estatuto da Igualdade Racial é um deles, mas nós temos outros instrumentos que podemos criar, né? No campo educacional, no campo da saúde da população negra, no campo do lazer, no campo da cultura, no campo da mídia. E, volto a dizer, nós vamos ter que nos aliançar com os setores progressistas da sociedade brasileira, com os setores antirracistas da sociedade brasileira, e aí eu tenho que deixar muito claro, não dá para ser racialista. A cor da pele, nesse aspecto, ele não pode ser o principal móvel da nossa mobilização e da nossa organização. O principal móvel tem que ser a política de combate ao racismo. E na política de combate ao racismo, cabe todos aqueles que sejam antirracistas. Ou seja, é preciso transversalizar a nossa pauta, seria isso? Eu acredito que sim. Eu acho que essa briga a gente não ganha sozinho. E sabe por que não ganha sozinho? Porque esta política racista não foi formulada apenas por um pequeno grupo. Ela foi formulada por um pequeno grupo, mas ela foi implementada durante 400 e tantos anos, de tal forma que ela terminou sendo internalizada em vários setores da sociedade brasileira, até mesmo em alguns setores da nossa própria comunidade, que se veem de forma inferiorizada, que não valorizam suficientemente aquilo que nós temos na nossa origem. Temos aspectos religiosos nesse campo aí que são delicados, em que está introduzido nesses aspectos religiosos o vírus anti-africanista, o vírus anti-africanista e o vírus racista. Quer dizer, as igrejas pentecostais tentam desafricanizar
a nossa origem, desafricanizar a nossa presença no Brasil como uma forma de implementar o racismo, implementar a discriminação contra as manifestações religiosas de origem africana. Isso é grave, porque quando, na medida que você tira essa possibilidade da gente se reconhecer enquanto descendente de africano, nós estamos também tirando a possibilidade de nos reconhecermos enquanto cidadãos. Essa é que é a verdade, né? É como fôssemos, retornássemos a ser homens sem almas, homens e mulheres sem almas, sem espírito, sem... Enfim, então, eu diria que está no momento da gente fazer um certo diagnóstico com rigor dos acertos que nós tivemos, dos erros que cometemos, mas, sobretudo, de formular uma política de combate ao racismo, de promoção da igualdade, que seja ampla, que seja democrática e que caiba aos nossos aliados. Os nossos aliados não podem ser uma figura de retórica no nosso discurso. Os nossos aliados precisam contribuir de forma prática, de forma ativa, para que a gente faça do Brasil um país verdadeiramente democrático, tanto politicamente quanto racialmente. Eu gostaria que você falasse da FESMAN, né, que é um evento que você já mencionou, da caminhada que vai haver na Bahia do Povo de Santo, e nesse contexto falasse também um pouco do que, na tua opinião, representa a criação do Fórum Nacional de Religiões de Matriz Africana. FESMAN, terceiro Festival Mundial de Arte Negra, iria ocorrer agora em dezembro de 2009, acaba de ser adiado pelo presidente Wade, diante das condições da crise econômica mundial e também, evidentemente, das condições infraestruturais do país, que não permitirão que todos os equipamentos fiquem prontos a tempo, mas já está confirmado que ele vai ocorrer em dezembro de 2010 e que o Brasil é o país homenageado, convidado de honra, e que há uma decisão do governo brasileiro, através do presidente Lula e do ministro da Cultura, Juca Ferreira, para que nós tenhamos uma grande, plural e criativa delegação brasileira para participar do FESMAN. Nós vamos para lá para discutir e refletir sobre o renascimento africano e também mostrar a grande e rica manifestação cultural de origem negra que ainda existe no Brasil. Dezembro de 2010. 2010, dezembro de 2010. No que diz respeito à caminhada do Povo de Santo, a Fundação Cultural Palmares estará presente na caminhada do Povo de Santo, porque a Fundação Cultural Palmares é parte integrante do processo e da luta de combate à intolerância religiosa no Brasil. E como as religiões de matriz africana têm sofrido ao longo dos anos e da história, poderíamos dizer, uma discriminação muito forte, é parte da política da Palmares apoiar esse tipo de atividade e, nesse sentido, temos mantido contato já com a coordenação da caminhada e vamos apoiar esta caminhada, porque consideramos que a Constituição brasileira precisa ser cumprida na sua integralidade. E a Constituição diz claramente o direito que nós temos à liberdade de culto no Brasil. No que diz respeito ao fórum, acho que o fórum foi criado agora durante a CONAPI, se eu não me engano. É um dado positivo, porque há uma ofensiva perigosa, preocupante de setores neopentecostais cristãos, né, na intolerância religiosa com as religiões de matriz africana, e eu tenho certeza que esse fórum poderá estabelecer um diálogo, não apenas com as instituições governamentais, mas poderá estabelecer um diálogo com a sociedade brasileira, advertindo, alertando a sociedade brasileira para os perigos que essa intolerância traz em si, mas também mostrando à sociedade brasileira a riqueza, a contribuição cultural que essas matrizes religiosas têm dado e darão durante muito tempo para a formação social, política e cultural da sociedade brasileira.